Na Constituição de 1988, apenas a Amazônia, o Pantanal, a Mata Atlântica e a Zona Costeira foram considerados patrimônios nacionais. Ficaram de fora biomas considerados importantes pelos ecologistas. Segundo a ONG WWF, cerca de 80% do cerrado já foi modificado pelo homem em função da expansão da agropecuária e da construção de estradas e cidades. A PEC 51 de 2003, de autoria do senador Demóstenes Torres, transforma os biomas Cerrado e Caatinga em patrimônios nacionais. A matéria ainda está em tramitação no Senado. Apesar de todo o esforço de parlamentares, ambientalistas e outros setores da sociedade civil, o Cerrado ainda não é um patrimônio nacional. Enquanto isso, o ritmo anual de devastação deste bioma, segundo alguns especialistas, é 3 vezes mais rápido do que o da Amazônia, por exemplo. No programa de hoje, nós convidamos você a fazer uma trilha pelo Jardim Botânico de Brasília e conhecer algumas espécies vegetais que compõem a biodiversidade única do Cerrado brasileiro. E quem nos acompanha nessa exploração pelo Cerrado é a doutora em Ecologia, Alba Evangelista Ramos, que inclusive é coautora desse livro aqui, Os 100 Árvores do Cerrado. Algumas dessas espécies nós teremos oportunidade de ver nessa trilha, não é, professora? Pois é. A ideia era a gente ter um material que facilitasse a visita de qualquer pessoa ao Cerrado, permitindo o conhecimento da flora, a identificação das espécies, né? E é exatamente a proposta desse livro, porque ele apresenta aqui 100 árvores que foram escolhidas entre as espécies mais comuns, baseados nos estudos florísticos e fitossociológicos feitos em todo o bioma. Então, nesse momento, eu convido vocês para entrar aqui na trilha, para a gente ir mostrando e vocês conhecendo as espécies do Cerrado brasileiro. O Cerrado é essa vegetação que tem esse aspecto aberto, formado por uma camada rasteira contínua, sobre a qual estão espalhadas árvores não muito altas, 6 metros, 7 metros no máximo, e arbustos, né, formando essa vegetação mais ou menos rala. A gente tem aqui a faveira. Essa espécie, ela tem nos seus frutos uma substância anticoagulante, que também tem sido estudada e já de grande interesse da indústria farmacêutica, porque é um princípio ativo importante com relação a problemas circulatórios. Outra planta que é muito comum, essa aqui, que é a bate-caixa, ou chapéu de couro. Ela tem esse nome por conta da dureza, da aspereza das folhas, né? Olha o barulho quando a gente bate. E essa planta, ela é considerada uma das plantas mais comuns em todos os tipos do cerrado. É citado na literatura que as folhas têm propriedades diuréticas. Apesar de ter essa característica, é uma planta que tem uma reprodução um pouco difícil. Em laboratório, a gente conseguiu a germinação das sementes dessa planta em mais de 60 dias. Então, só para demonstrar a dificuldade que a gente ainda tem com relação ao domínio da propagação, da reprodução dessas espécies. O Cerrado brasileiro possui cerca de 12 mil espécies vegetais, mas menos de 300 têm a reprodução conhecida pelos pesquisadores. Apesar do grande potencial medicinal e econômico destas espécies, não é possível propagar a grande maioria delas, o que dificulta projetos de reflorestamento de áreas degradadas. Quando a gente pensa que o Cerrado está sendo devastado numa velocidade surpreendente e a gente precisa ter uma amostra dessas espécies antes que elas sejam engolidas pela extinção, a gente precisa ter um conhecimento mais concreto das formas de propagação, visando a produção de mudas para que a gente possa reflorestar, revegetar ambientes degradados.
O cerrado, de uma forma geral, ele é considerado como uma vegetação que ocorre em solos pobres, né? Então, por isso, é preciso que no próprio ecossistema existam mecanismos próprios de promover essa ciclagem de nutrientes. E os cupins, assim como as saúvas, eles são elementos importantes para promover essa ciclagem de nutrientes. No caso dos cupins, eles promovem essa ciclagem, tem no seu organismo, né, parasitas que promovem a degradação da celulose e retornam depois para o solo esses elementos minerais que serão reaproveitados pela planta. É o que a gente chama de ciclagem de nutrientes. E as saúvas fazem a mesma coisa, só que elas cortam a folha e levam lá para baixo do solo, para 4 metros, 5 metros. E nesses pedaços de folhas que elas levam para lá, naquelas panelas, elas cultivam o fungo do qual se alimentam. E ao longo do tempo, aquele material que foi levado para lá se degrada e retorna ao solo como elementos minerais que serão reaproveitados pelas plantas. Então, o cerrado é rico de relações ecológicas, tem espécies chaves que são importantes para a manutenção do ecossistema como um todo. Essa palmeira aqui, que é o palmito amargo, né? A gente observa que ela está frutificando nessa época. É uma palmeira que fornece alimentação para a fauna. Por exemplo, os roedores apreciam muito os frutos dessa palmeira e contribui também para a dispersão da espécie. Durante a trilha percebemos mudanças na vegetação. Estamos nos aproximando da mata de galeria. Então, a gente saiu do cerrado, que é uma vegetação savânica, que é uma vegetação mais aberta, mais baixa, e estamos agora entrando na mata de galeria, que é um tipo de formação florestal, caracterizada por ter uma altura maior. Aqui a gente pode ter a altura chegando a 20 metros das árvores, né? E um maior número de indivíduos, formando uma camada mais densa, uma vegetação mais densa. Essas matas de galeria, elas ocorrem porque o solo é diferente do que aquele solo ali do cerrado. Elas ocorrem em áreas mais baixas, que estão recebendo o carreamento de água e de nutrientes que estão sendo trazidos das partes mais altas do cerrado. Então a gente tem aqui um solo com um pouco mais de matéria orgânica e maior disponibilidade de água, porque aí dentro a gente tem obrigatoriamente um curso d'água ou água aflorando, né? Terminada a trilha, vamos conhecer onde são catalogadas as espécies vegetais do cerrado. É importante a gente conhecer o herbário, porque o herbário é um órgão que representa a coleção das espécies nativas do cerrado que são guardadas como se fosse uma biblioteca. A gente coleta o material no campo, prepara e incorpora no herbário, que é esta coleção que a gente está chegando aqui agora para conhecer. O herbário nada mais é do que uma coleção de plantas que são guardadas nesses armários, organizadas em ordem alfabética de família. Aqui dentro a gente tem amostras de plantas do Distrito Federal e do Cerrado, e em menor quantidade plantas da Amazônia e de outros biomas. Então, vamos mostrar o que tem dentro de um armário desses, né? Então, a gente abrindo o armário, a gente vê uma série de pastas que estão ordenadas em ordem alfabética de família. E, abrindo uma pasta dessa, a gente vai ver o material que foi trazido do campo e preparado adequadamente, colado numa cartolina com o seu rótulo de identificação. E aqui, neste caso, a identificação da espécie feita por um especialista, que no caso um grupo de especialistas, que são aqueles botânicos que estudam em detalhe essas famílias, essas espécies. O herbário nada mais é do que uma coleção de plantas secas, desidratadas. E a gente classifica, a gente ordena por ordem de famílias, de gêneros e fica disponível a vida toda. Pra você ter uma ideia, herbários como o Herbário do Jardim Botânico do Rio, que é um dos herbários mais antigos do Brasil, se não for o mais antigo,
ele tem plantas desde a vinda da família real, quando ele começou a existir, né? Então, ela dura muitos anos e fica como um registro histórico e um material de pesquisa muito importante, porque a gente resgata, por exemplo, espécies que ocorreram em locais que hoje não existem mais porque estão transformadas em cidades. Aqui no Distrito Federal, que a gente tem uma expansão urbana muito grande, já tem algumas espécies que não são coletadas há mais de 20 anos. Elas só existem hoje no herbário, então precisa acelerar, investir em pesquisa para a gente localizar essas espécies e definir estratégias de conservação. Por exemplo, a arnica, que é essa planta que está aqui, ela ocorre em ambientes, gosta de ambientes pedregosos, tem um valor medicinal conhecido e é uma planta que a gente não domina a reprodução dela totalmente. A gente precisa investir na produção de conhecimento para a propagação dessa espécie. E o meio ambiente volta ao centro das discussões no Senado Federal em 2010. Logo na primeira sessão não deliberativa do ano, o senador Marco Maciel expressou a preocupação com o tema. Nós sabemos que é melhor prevenir do que remediar. E é o que precisamos fazer com relação a esse assunto. Trata-se de um adágio de validade reconhecida pela sabedoria universal. Cuidar do meio ambiente pode parecer dispendioso, porém muito mais caro será lidar com as catástrofes naturais resultantes da desregulação do clima. Este foi o Ecosenado de hoje. Entre em contato com o nosso programa pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo endereço www.senado.gov.br/TV. E até a nossa próxima edição.